Nesta aula, vamos conhecer como deve ser organizada a estrutura dos atos normativos no âmbito da Política Estadual de Governança Normativa, instituída pelo Decreto número 70.759, de 17 de julho de 2026. Para isso, vamos conhecer o teor de uma parte da resolução conjunta editada pela Casa Civil e pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que estabelece um padrão para elaboração e produção normativa no Estado de São Paulo. Este padrão facilita a compreensão das normas e promove uma maior uniformidade aos textos normativos, conferindo mais segurança jurídica e transparência na atuação da administração pública. De acordo com a Política Estadual de Governança Normativa, todo ato normativo deverá ser estruturado em 3 partes básicas. Vamos conferi-las? A primeira delas é a parte preliminar. Pense nela como um cartão de visitas, que servirá para o cidadão e a própria administração identificarem de imediato qual ato normativo é aquele e do que ele tratará. Esta parte preliminar, composta pela epígrafe, pela ementa e pelo preâmbulo, que trataremos mais adiante. A segunda das 3 partes básicas de um ato normativo é a chamada parte normativa. Aqui está o coração, o cerne do ato normativo. É nesta segunda parte que estarão as regras propriamente ditas, o conteúdo que disciplina a matéria tratada pelo ato normativo, as obrigações, os direitos. Por fim, temos a parte final, que reunirá os dispositivos necessários à implementação e à produção dos efeitos do ato normativo. Esta parte final possui uma enorme importância na organização da transição do regime antigo para o novo. Uma vez conhecidas as 3 partes básicas de um texto normativo, vamos ver em detalhes como se estruturam cada uma delas? Na parte preliminar, a epígrafe funcionará como o título de identificação, dando o nome e sobrenome ao ato normativo. Ela deverá informar nesta ordem: a espécie normativa, como lei ou decreto, a sigla oficial do órgão ou da entidade, quando se tratar de ato inferior a decreto, por exemplo, Portaria Detran SP. Em seguida, o número do ato e, por fim, a data de sua assinatura. A ementa é o resumo claro e objetivo da proposição normativa. Ela permite a fácil identificação da matéria a ser tratada na parte normativa do ato. Em situações excepcionais, poderá ser utilizada a expressão "e dá outras providências" ao final da ementa. Mas isso somente quando o ato normativo for muito extenso ou tratar de diversos temas. Isso substitui a necessidade de menção a todos esses outros temas. Ainda assim, essa expressão só deve ser usada quando os temas substituídos forem de menor relevância e associados ao objeto principal da norma. Por fim, o preâmbulo, terceiro elemento da parte preliminar, é onde encontramos a designação da autoridade do órgão ou entidade competente para a edição do ato, o fundamento jurídico que autoriza sua edição, os considerandos, quando necessários, e a ordem de execução, expressa por verbos como aprova, decreta, resolve ou promulga, conforme o tipo de ato. Na parte normativa, o primeiro artigo do ato deverá indicar, de forma bastante clara, qual é o objeto da norma e qual é o seu âmbito de aplicação. Isso significa informar exatamente sobre o que a norma trata e a quais situações ou relações jurídicas ela se aplica. Além disso, a proposta normativa deve tratar apenas de matérias relacionadas ao seu objeto. Não devem ser incluídos assuntos sem vínculo de afinidade, pertinência ou conexão com a matéria principal. Ou seja, cada texto normativo deve tratar de um assunto ou de um grupo de assuntos que guardem alguma relação entre si. Não é recomendável que um mesmo texto normativo trate de vários temas distintos.
Por exemplo, uma lei que crie um programa social e também crie cargos na Secretaria da Educação. São temas que não estão relacionados. Neste caso, o correto é editar duas leis diferentes. Mas atenção! Essa regra não se aplica aos atos que tenham apenas a finalidade de alterar ou revogar outros atos normativos. Para concluir, na parte final do ato normativo, encontramos normas cruciais para se evitar, no futuro, impasses na aplicação e interpretação das regras ali estabelecidas. É nesta parte que constarão as disposições finais que tratam das medidas necessárias para colocar a norma em prática. A cláusula financeira, indicando a dotação orçamentária para cobrir os custos da proposta normativa, se houver. A cláusula de revogação, que indicará, quando caso, as normas anteriores, que deixarão de valer. A cláusula de vigência, que informará quando o ato normativo passará a valer e produzir seus efeitos. E as disposições transitórias, quando necessário, que disciplinarão a passagem do regime jurídico anterior para o novo. Você verá esses temas com mais detalhes nos próximos vídeos. E lembre-se, seguir esta estrutura padronizada torna os atos normativos mais claros, organizados e coerentes, facilitando sua elaboração, interpretação e aplicação por toda a administração pública. No próximo vídeo, vamos acompanhar como se faz a articulação do ato normativo. Obrigada!